Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Pelo Exposto Podcast. Um espaço aberto a todo advogado que busca conhecimento, diálogo na sua carreira. Pegue seu café e venha bater esse papo conosco. Eu sou Lívia Delgado, advogada, especialista em direito médico. Eu sou Natália Cariello, advogada, especialista em direito empresarial e atuo na área contratual. Hoje o nosso convidado, claro, uma pessoa extremamente especial, um advogado que admiramos, respeitamos e com certeza a gente segue no Instagram. E a sua advocacia, o seu exercício, o seu atuar é um exemplo do que é ser um grande advogado. Sua trajetória profissional, com suas respectivas escolhas, deixa isso ainda mais evidente. Ainda como jovem advogado, em uma banca de advocacia que lhe trazia segurança e respaldo, decidiu encarar os desafios do que naquela época pouco se falava, do que era empreender numa advocacia profissional, estratégica, responsável e de alto rendimento. Por isso, hoje, na estreia da nossa terceira temporada, abrimos com chave de ouro com o Dr. Rafael Pinot Freire, que em seu perfil do Instagram, Advocacia Explicada, compartilha conosco seu conhecimento, experiência e know-how. Muito bem-vindo, Dr. Rafael. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco para esse bate-papo e desejamos que seja proveitoso para o senhor, assim como para os nossos ouvintes e seguidores. Para mim é uma alegria enorme estar aqui. Fico honrado pelo convite. Dispenso o senhor e o doutor, aqui também entre Obrigada. colegas. E o grande advogado eu deixo pela altura, né? Foi o jeito que Deus me deu de ser conhecido como um grande advogado em 98, quase 9. Chegou e foi imponente a sua chegada. Você vê como Deus é generoso. Mas Bom. é uma alegria. Fico muito honrado pelo convite, ainda mais aqui inaugurando essa terceira temporada desse projeto que é muito legal. Muito obrigada. Queremos começar te perguntando se existe uma receita de bolo para o sucesso da advocacia. Olha, a gente vive um mundo de receitas de bolo para tudo. No Instagram, todo mundo vendendo fórmulas mágicas e monetizando. Eu costumo brincar que são os superdoutores. Eu faço até um quadro de humor no YouTube e trouxe os superdoutores que eles rentabilizam de vender promessas muitas vezes críveis, porque sustentadas num estilo de vida magnânimo e é sedutor para o jovem advogado que está chegando. Mas definitivamente não existe fórmula mágica. A fórmula mágica ainda é uma rotina e uma paciência. Uma entrega. Uma entrega e uma paciência. Focar no processo e não nos resultados imediatos. É assim que se faz uma carreira. Se você olhar os grandes advogados, a trajetória é semelhante. Não existe esse negócio de acertar uma campanha no Google Ads, fazer viralizar e fazer. Tampouco existe a possibilidade de fazer uma atividade de advocacia verdadeira buscando curtidas na internet, com perfis muitas vezes até cômicos, para atrair uma atenção que não vai converter efetivamente em contratos, em confiança, na imagem de alguém capaz. Até porque acho que a nossa profissão ela é extremamente clássica, né? E o cliente, independente da área que a gente atua, empresarial, área médica, enfim, ele tem a expectativa de quem é aquela figura do advogado, com quem ele vai conversar e sentar à mesa para confiar a vida dele, independente do tamanho do problema. Quem nos procura busca respostas, busca de alguma maneira acolhimento do seu problema, de uma questão jurídica ou familiar. Então, o nosso trabalho envolve o engajamento humano real, que é essa maturidade e esse cuidado não podem ser desprezados. Né? É uma advocacia sensível com o próximo, com esse olhar. Isso faz total diferença, independente da atuação. Então, não é uma questão só de postagem digital, virtual, eu acho que é um caminho sem volta. A gente conversa muito sobre isso aqui, né, Lívia? No podcast. Mas como nos colocarmos nessa trajetória do digital, do virtual, sem perder a nossa identidade, porque cada um tem uma marca, mas ao mesmo tempo nos colocando com a seriedade que a nossa profissão exige. Pergunta interessante. Eu escrevi um e-book, uns 10 passos para uma advocacia de sucesso. Nesse book eu elenco vários passos relevantes e um deles é a questão da imagem profissional.
O cliente, isso é empírico, né? Foi empírico na minha vida, o cliente escolhe o advogado pela sensação de capacidade e de confiabilidade que esse advogado é capaz de transmitir para o cliente. Por mais que tecnicamente seja deficitário, se ele consegue Isso é transmitir incrível, né? capacidade e confiabilidade, ele vai pegar o cliente. É evidente que ele precisa ter Claro, esses skills, né? Mas claro, ele também precisa aparentar isso. claro. E a gente vive em paralelo uma realidade que é o posicionamento digital. Todo mundo está no digital, inclusive o cliente. Então o advogado precisa estar onde o cliente está e ele precisa aparecer transmitindo essa sensação de confiabilidade e de capacidade. Então hoje a rede social é uma ferramenta absolutamente necessária, E mas poderosa, né? poderosa, mas tem que ser usada com muita cautela, porque o potencial que ela tem de atrair, ela tem de afastar. Com certeza, pode destruir inclusive carreiras, né, que Pode. poderiam ser promissoras, mas que de repente transmitem uma imagem errada, porque a pessoa não cuida desses elementos da sua imagem profissional, né? Exatamente. E trabalhar o offline, né? A gente fala também desse trabalho do offline. Isso valoriza a nossa qualificação profissional. Para estar ali e se expor como profissional, não é para a gente criar um personagem. E a nossa profissão, além da imensa responsabilidade que ela exige, eu acho que essa confiança técnica pode fazer diferença na atuação e na própria exposição. Concorda? Concordo plenamente. Inclusive, eu tenho um curso e falo muito para os meus alunos isso. Quem só sabe de lei, nem de lei sabe, porque não consegue aplicar o direito. O direito Nossa, é maior do que só a lei escrita. Então perfeito. precisa ter primeiro um destemor de ser julgado e se dar a julgar nas interações sociais. E os melhores clientes da nossa vida, foi assim comigo, imagino com vocês também, vêm dessas interações. Eles não batem a nossa porta do nada. Então a gente precisa ter subir um nível de dificuldade no trato social e deixar o virtual fazer o trabalho dele como ele deve ser feito. É o tal do topo de funil. Você consegue falar de um assunto que vai chegar a um cliente, ou vai por encaminhamento, ou vai no feed ou indicação, e ele vai ver que ali tem alguém que sabe do direito. Mas se o advogado não consegue captar esse cliente no pessoal, no trato e no conhecimento técnico, muitas vezes, que é Não adianta exigido, trazer da não adianta. internet, chegar aqui Não à sua adianta. mão, chegar à mesa, né? E Exatamente. não desenvolver Não isso. Até adianta. porque a vida é real aqui Ou não fora, né? corresponder, né, Não a corresponder. alguma imagem criada que é completamente destoada da realidade, né? No final do e-book eu falo que é uma pescaria de clientes. E a gente precisa conhecer o peixe para saber que tipo de equipamento você precisa usar, De né? isca, Social né? de isca. E aí faço a brincadeira dos clientes que a gente precisa ter cuidado, né? E tem vários tipos. Tem o peixe, que é um cetáceo, que é uma orca, que você vai ter que estruturar um escritório gigante, que é o parque de aquático, e o cliente te deixa e você fica a pé na sua carreira, tendo que desestruturar uma mega estrutura, entre outros clientes aí, que vai barganhar, aquele que é difícil, que só tá por conta do preço, não importa a técnica. Mas foi uma brincadeira que a gente fez lá, porque Gostei, para mim, na mas minha vida, bom humor é coisa séria. Tem que ser. Rafael, dentro desse perfil que a gente está falando, você acha que a advocacia mudou? Ou a gente vive apenas novas tecnologias, novas formas de se comunicar com o público? Olha, eu digo sem medo de errar que mudou, mas mudou na forma do exercício da advocacia, não na sua essência. Na sua essência continua sendo isso. Alguém capaz de resolver um problema para outra pessoa, tendo as virtudes necessárias para ser um bom advogado, a perseverança, a fortaleza, a paciência, porque isso tudo é exigido do profissional do direito. A lei nos garante tantas prerrogativas, né, como verdade. profissional, e só pede, nossos deveres são agir de forma adequada, empregar corretamente o uso da língua portuguesa e Nossa, elevar o nível da advocacia. com Os certeza. deveres são pequenos para as prerrogativas que a gente tem. Eu acho que mudou porque as pessoas estão vindo da faculdade muito pouco preparadas. E eu vi o apequenamento da advocacia, eu advogo há 26 anos. Na década de 90, quando implementaram o juizado, que trouxe mais informalidade, e pariram a tal da advocacia de massa,
o nível técnico caiu o nível técnico das faculdades, muitas faculdades de direito. Vocês sabem que o Brasil tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as faculdades de direito do mundo inteiro. Não sabia disso. Tô chocada. Pois é, aí a gente vê o nível de qualidade Quando dos vem pro profissionais mercado. também. E não é uma crítica ao colega, falta orientação. Ele não teve um paradigma, alguém para se espelhar. Eu, quando resolvi fazer advocacia, eu olhava para um cara e falava, pô, quero ser igual a ele ali. Ele tem penetração social, ele tem uma vida boa, tem flexibilidade, eu quero isso aí. Hoje não tem. Eu ia até, assim, uma das perguntas de ontem, conversando sobre isso, até em razão do nosso momento profissional. E, claro, muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo podem estar começando nas suas carreiras ou mudando a trajetória das suas carreiras, enfim. O quanto do autoconhecimento, de olhar para as suas habilidades e suas características, uma pessoa mais tímida, extrovertida, mais séria, mais divertida, o quanto olhar para si vai reverberar em quem você vai se apresentar como advogado e mais, o quanto isso vai te auxiliar a entender quem você quer se tornar como advogado. Porque hoje o que eu vejo e percebo na advocacia como um todo, e nós aqui não estamos criticando de maneira alguma, estamos apontando características para que todos nós possamos crescer. Esse, de fato, é o nosso objetivo, o objetivo do nosso projeto. Mas o quanto olhar para si e perceber quem você quer ser, quem você pode ser, e olhar a advocacia com um plano de carreira. Porque quando você vai para outros setores ou uma área corporativa, tem um plano de carreira efetivo, né? Um advogado júnior, sênior, pleno. E eu acredito, e pela convivência com outros colegas e olhando para a minha advocacia, a gente não olha com um olhar profissional, com um olhar planejado, estratégico. O quanto o autoconhecimento e esse olhar se encontram ou não. O homem já foi à lua, já penetrou as profundezas dos mares, não todos, mas já foi muito fundo, mas tem uma dificuldade enorme de olhar para si. Um olhar crítico, um olhar buscando uma evolução. Ele pode olhar, mas é para se justificar, para manter tudo do jeito que está, com os seus vícios. E esse autoconhecimento, para alguém que quer alcançar alguma coisa, aí entra a questão da meta, né? Da meta profissional, do plano. Esse autoconhecimento é fundamental. Eu não tinha o menor perfil para advocacia. O menor perfil para advocacia. Eu queria ser médico, mas eu também não tinha o menor perfil para estudar. Bom de prova eu nunca fui. E eu tive que trabalhar. Eu era tímido, não gostava de ler, não gostava de estudar. Então, são coisas que a gente... barreiras que a gente tem que superar pelo autoconhecimento. E admitir as próprias Admitir a fragilidades. Um olhar buscar- sincero para buscar- dentro, né? Não, para mim, o autoconhecimento, até por acaso também falo disso no e-book. Fazer um exame de consciência todo dia. O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu preciso melhorar. E no dia seguinte, melhorar. Colocar em prática, né? Botar em prática, exatamente. E também reconhecer que muitas vezes, até botando em prática, a gente erra novamente. Mas aí faz parte, levanta É e um vai de novo. processo de aprendizado. É um processo de aprendizado. E até para você poder construir metas factíveis, que não adianta você falar, eu quero ser o advogado master plus de um escritório com 3.000 pessoas. Você não está resolvendo o mínimo, né? Como diz, né? Não está fazendo sua cama, não dá para querer mudar o mundo. Então, eu acho que autoconhecimento é fundamental. Fundamental para você se aprimorar enquanto pessoa e advogado, prestar um melhor serviço e trabalhar com metas. Trabalhar com metas... E eu Críveis, digo, né? Metas críveis. De curto, de médio e longo prazo. Eu costumo dizer, a primeira meta do advogado é se especializar. Ter Esse é um tema bem discutido aqui, né? É, uma especialização, ser reconhecido como especialista em alguma coisa, porque ninguém sabe tudo. Nossa, na nossa área, então, que é... E se a nossa área... E aí, aproveitando o ensejo, né, que você falou, saber lei não significa... Quer dizer que se você só sabe lei, de nada você sabe. Se fosse só um copia e cola, respostas objetivas, não estaríamos aqui. É impossível a gente circular em tantas áreas jurídicas, em tantas áreas do direito com a mesma profundidade e mesma técnica. Mas essa especialidade, para quem acaba de se formar, ela é muito difícil, né? Acho que deve ali haver um tempo mínimo, uma circulação. Como seria esse encaminhamento para a especialidade, para quem está começando ou precisando escolher uma área jurídica para atuar?
Na minha opinião, a primeira coisa é fugir da sedução do generalismo. O generalismo é igual o pato, né? Nada voa e anda e não faz nada direito. Nada direito. Então, fugir do generalismo rentabilizando o generalismo, mas através de parcerias. Indica para um colega, faz a 4 mãos. É bom para o cliente que vai ser atendido por um especialista, é bom para você que vai rentabilizar, vai ganhar experiência, e você não tira o foco daquilo que você quer ter como especialidade. E ser especialista é saber mais sobre menos. Saber mais sobre o universo E saber bem, menor, né? saber bem. E aí você sabe aplicar o direito, porque você não sabe só a lei, você sabe a jurisprudência, você sabe o contexto social, você sabe os distinguishings dos casos, você sabe As sutilezas, né, dessa isso, jornada a do aplicação resultado. fina da lei é que se faz o direito. O generalista, ele só vai fazer a lei, ele só vai aplicar a lei. O pode ou não pode, E é né? por isso que tem muita gente frustrada, porque não consigo, bota a culpa na justiça, bota a culpa no juiz, inventa história para o cliente, o juiz estava acertado com o adversário. Mas a verdade é que falta uma especialização. Então eu acho que o advogado deve rentabilizar, porque ele tem que sobreviver, Aham. mas através de parcerias, sem tirar o seu foco do que você quer. E a escolha, como você falou, a dificuldade da escolha, passa muito pelo autoconhecimento. Saber quais são os seus gostos, o que você tem mais facilidade, o que você se vê fazendo. Habilidades pessoais, né? Um é mais Habilidade. comunicativo, o outro não é. Às Exato. vezes você vai lidar com um Mais público, teórico, né? né, Exato. de uma classe Y, Z, porque isso também modifica a forma como o advogado precisa apresentar essas características pessoais, né? Exatamente. Às vezes, né, tem algumas profissões, sei lá, algumas áreas como no direito de família, em que tem que ter até habilidades, às vezes, Sim. né, de lidar com o psicológico do cliente, Escutativa. ter uma escutativa, exatamente. Ou criminal, né? Você tem fobias aí que não são incompatíveis com a escolha para a área criminal. E são coisas que a gente, pelo autoconhecimento, consegue discernir. Qual é o meu caminho? Qual será a minha melhor opção? Quais são as minhas circunstâncias também? Isso vale muito. Eu brinco que não dá para querer direito marítimo morando na serra. Exatamente. Né? Então, quais são as minhas circunstâncias? Qual é a vocação econômica da minha cidade? O que tem aqui hoje? Hoje o direito digital está voando, né? Está tudo digitalizado, até relacionamentos estão digitalizados. É verdade. Então a gente tem que estar atento às circunstâncias para poder fazer uma boa escolha. Circunstâncias e habilidades que aí vêm da nossa reflexão, do nosso autoconhecimento. A gente tem que aprender a conhecer a si próprio para poder evoluir. Sem esse autoconhecimento, a gente vai viver numa matrix que a gente cria. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, na E prática, frustrado também, ao final Frustrado, das contas, sim. né? Porque hoje eu tava vendo alguma coisa no Instagram, acho que até do Pablo, falando que 5% dos advogados ganham mais de 20 mil reais, a massa ganha aí 2, 3, quando chega a 5. Então, essa questão financeira hoje é Isso, uma essa dor, busca por essa né? liberdade financeira. Né? Liberdade e estabilidade. Como é a estabilidade de uma carreira de um advogado autônomo? Como se estruturar? É uma montanha-russa, É uma né? montanha-russa, Uma hora você né? está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Tem alguns segredos. Bom, a primeira coisa que eu acho que se a pessoa está no escritório trabalhando para terceiros, que eu brinco que é atividade análoga à advocacia, Gostei dessa. eu digo que essa pessoa tem que buscar uma saída. Porque o que prende ali é a limitação financeira, ele precisa do trabalho, mas tem que buscar uma saída. O que te prende, o que pode soltar. Buscar ter clientes em paralelo. Uma liberdade de ter clientes, porque às vezes você fica amarrado recebendo. Eu falei com um rapaz agora recentemente, 2 semanas, ele estava ganhando no interior de São Paulo R$3 mil, 2.500 mais 500 de alguma coisa que eu não me lembro, e os clientes que ele captasse tinha que levar para o escritório. A mesma coisa você levar uma joia valiosa para o penhor, né? Uma loja de penhor vai pagar pouco, você dificilmente vai conseguir reaver. Então é importante o advogado buscar se libertar dessa situação. E a advocacia é vínculo com o cliente. Não existe advocacia com vínculo com o escritório, porque o plano de carreiras é piramidal, a gente tem que tocar nessa ferida. É, poucos mais uma chegam. vez, o ato é o autoconhecimento. Olhar para a realidade e até Isso. entender, por uma questão de perfil, estar à frente de um escritório exige de nós habilidades de uma força e de uma condução muito específicas. E Plano de carreira mesmo. existem pessoas que simplesmente escolhem ficar e ok
com as suas escolhas, ficar numa situação de conforto, mas aí compreenda que aquela escolha tem uma determinada consequência. E tem a ver muitas vezes com as circunstâncias, não é só um a depender da manutenção da família, é um complemento, tudo é compreensível. Mas o advogado que quer acontecer, ele precisa ficar atento. O que isso vai me trazer? Olha para quem está acima de você, vê se é aquele ponto que você quer chegar. E olha quantos chegam bem acima, que é o seu ponto ideal. Então, é preciso ter esse discernimento. Mas eu me perdi aqui na pergunta que você fez para mim. Eu falei De como é a vida do autônomo. Isso, da liberdade financeira. A advocacia autônoma não tem piso salarial, né? Então, tem meses que você não ganha nada. Mas também não tem teto, como o funcionalismo público. Então, às vezes, você ganha o seu ano inteiro no processo. Então, isso pode acontecer. E aí o segredo para isso é equilibrar suas contas. Eu digo que é a virtude da pobreza. Não encarecer gosto. Eu vejo aí a garotada na primeira pancada recebe honorário bom, já troca de carro, já tá com charuto cubano, já compra aquela bolsa da Gucci. Uma viagem. Uma viagem. Eu acho que vai chegar o tempo. Postar é importante, gente. É isso. É por aí. Parecer, né? Só que a gente não está falando disso, né? É a consistência. Parecer ser como condição de existir. É basicamente isso. É como se a pessoa, se ela não aparecesse assim, ela não existe para o mundo. E ela existe. Ela está aí. Então, eu tenho um amigo médico e ele falou que ele recebe muitos residentes. Ele falou, Rafa, vou largar a medicina, não dá mais. Os médicos hoje os novos, só querem viajar, ter golden e saber quanto que vão ganhar. E a advocacia tá um pouco assim mesmo, né? Só que o dinheiro na advocacia demora um pouco mais. Os boletos chegam, os alvarás a gente tem que correr atrás. Os mandados de pagamento. Então, eu diria que o advogado tem que ter pé no chão, não pode encarecer o gosto, não pode cair no glamour aí de ver essa galera que está rentabilizando, vendendo fórmula mágica e a gente achar que é advocacia, porque não é. Não é. Tem que ter pé no chão. A hora vai chegar aí, tem uma hora que vai conseguir fumar charuto cubano, ter cinzeiro da Gucci, bolsa, roupa e fazendo a coisa bem feita, a coisa certa. A autonomia permite isso. Já o plano de carreiras num grande escritório, dificilmente. Então não adianta você querer uma dose homeopática de um glamour se você não consegue sustentar um básico em casa, né? Então eu acho que o grande segredo da autonomia é não encarecer os gostos, manter uma vida linear para poder passar pelos altos e baixos, porque eles existem, né? Eles virão. E crise e oportunidade, não é à toa que os chineses usam com o mesmo ideograma. Então, quem tem, num momento de crise, eu passei vários na justiça, um deles pegou fogo o prédio do tribunal, ficou um tempão parado, 1 ano, então nada andava, não saía nada. Então, a gente tem que ter uma visão a longo prazo, não pode viver a vida como se não houvesse amanhã. Responsabilidade, né? Com a nossa atuação, com o nosso crescimento, ir caminhando para essa especialidade e com conhecimento técnico, né? O básico, você falou aí de saber ler, escrever, se comunicar, falar, exercitar uma oratória, né? A fala e a escrita são ferramentas de trabalho que precisam ser cuidadas, respeitadas, aprimoradas, e essa galera que chega precisa entender que é muito mais do que estar no virtual. Para mim, estar no Instagram não foi simples, né? Estar profissionalmente no Instagram e exigiu de mim, e digo isso até para que acredito que muitas pessoas passem por isso, e exigiu de mim um autoconhecimento, um olhar crítico, porque eu não estava ali só para expor a minha vida pessoal, falar do meu filho, do meu marido, não. O que eu queria com aquele perfil, né? Que tipo de crescimento eu estava buscando e desenvolvimento, e o quanto eu poderia, até onde eu poderia expor, né? Porque sabe afinal uma coisa de contas... que me passa sempre pela cabeça, que eu acho que a gente... a sociedade como um todo, a gente está muito egoísta, olhando para si, e no fundo a gente acaba fazendo das nossas carreiras e das nossas coisas uma coisa voltada para o que eu posso fazer para eu crescer. E a gente esquece que, ainda mais uma profissão de humanas como direito, né? Que no fundo a gente tem que ver o que a gente pode fazer para o outro crescer. Para edificar a sociedade, para edificar o meu cliente, para melhorar a vida dele. Advocacia também, né? Então, até a produção de conteúdo tem que ter esse viés. Eu digo que advogar é uma atividade altruísta, é para o próximo, mas é em benefício próprio.
Porque não adianta você ter um baita de um currículo, um mega saber jurídico, se você não tem alguém disposto a assinar uma procuração para você. Se você não consegue fazer algo para alguém. Ou se não tiver alguém querendo algo por seu intermédio. Então é muito importante o advogado ter essa visão de que ele é um prestador de serviço. Como prestador de serviço, ele tem que se comportar como tal, não como jogador de futebol ou Ele não é mega a star. estrela, né? Exatamente. Muito É. pelo contrário, é coadjuvante. A estrela é o cliente. E vamos falar um pouco assim dessas habilidades especiais que o advogado tem que ter, por exemplo, a capacidade de negociação, a capacidade né, de fala, né, de usar a oratória, especialmente o uso da língua portuguesa. Que outras habilidades você destacaria que os advogados precisam pensar com carinho para desenvolver essa carreira? Você sabe que, para mim, o sucesso na advocacia, é proporcional à simetria da rotina que você consegue estabelecer no campo do estudo, no campo de estudo técnico, mas também de estudo social. Então, eu acho que muito do sucesso, ele vem de uma capacidade de empatia com o outro, de conseguir demonstrar, compreender a realidade do outro sem julgar, ter aquilo que a gente falou da escutativa. O cliente, ele vai escolher o advogado que compreende o que ele está passando. Ele vai trocar esse pelo bambambam, que não E a olha no relação de olho. confiança e proximidade, né? Exatamente. Ele entendeu o meu problema. Ele entendeu a minha dor. E ele está aqui comigo, né? Ele Exatamente. está ao meu lado. Exatamente. Passa Eu pelo tenho julgamento. tive um caso, falei até recentemente no evento, que eu estava começando a carreira e um grupo de engenheiros veio ter comigo para fazer uma causa, e no final das contas eu descobri que eles já tinham uma outra causa com outro advogado que era ídolo para mim, era um cara muito bom. Aí eu tratei de fechar tudo o contrato e perguntei, mas vem cá, por que vocês não fecharam com ele, já que vocês já são clientes? Ah, porque o doutor fulano é papum, ele vai falando, nem deixa a gente falar, mal olha, fica ali, escreve, mal olha pra gente. Nossa, Eles estavam me dizendo isso, que o cliente quer uma jornada. Ele quer ser compreendido, ele quer ser acolhido. E se você não permite isso, vai no outro ponto da sua pergunta, você mostra que você não tem capacidade nem de negociação. Porque negociar é saber quais são os pontos O que está em jogo de intransigentes tudo e os ali. transigíveis, e aí você fazer a ancoragem como num barco mesmo. Você ancora e ele vai ficar girando em torno da âncora. Tudo aquilo ali é área de transigência. Então, é muito importante o advogado se aperfeiçoar. E eu diria que a língua é a nossa ferramenta básica, mas também o nosso gestual é importante, a nossa língua não verbal, linguagem não verbal é muito importante. é um assunto que eu adoro. A Porque língua, eu sou também fotógrafa, né? E é, tive durante muito tempo uma carreira na fotografia na questão da imagem pessoal. Então, a linguagem que não eu acho que é verbal, isso, a gente tem que trabalhar também isso, a forma de se expor, a sim, forma de falar, mas é tudo isso, né? É o gestual, às vezes a roupa que a gente usa, sim, a forma como a gente se apresenta para o outro. sem dúvida. Vocês mulheres sabem mesmo, aquele cuidado especial, né? Vocês podem se vestir para chamar a atenção de uma pessoa ou de todo mundo. É, Depende muito o gestual, a linguagem não verbal fala muito e ela tem que ser compatível com a verbal. Não adianta você dar uma informação exato. contraditória. Então, eu penso que o advogado precisa se dedicar a esse estudo comportamental, e a língua portuguesa é básica. Eu indico 15 minutos por semana, pega uma regra básica da língua Começar no portuguesa, comecinho, né? 15 Pouquinho minutinhos. todo dia pode 15 mudar a minutinhos, uma vez trajetória. por semana, nem digo todo dia. Você vai aprender uma coisa aqui, outra, vai eliminando vícios, vai melhorando. A gente não usa mais nem um dicionário, gente. Ninguém abre um É, dicionário. E aí, perdemos esse é, hábito. E quantas vezes é importante se socorrer, né, desses grandes nomes, isso. né, os Aurélios da vida, Sim, para justamente corrigir Aprimorar, né? ter aprimorar. vocabulário para poder ser preciso no que você está falando. Repertório, né? A Repertório, nossa exatamente. atuação exige E às vezes repertório. é uma palavra dentro de uma descrição de uma narrativa de um fato, uma palavra que você desperta uma emoção para o leitor. E isso é persuasivo demais. Você conseguiu tocar o leitor com uma emoção frente a fatos. Ou E é seja, o ele faz uma imagem. convencimento ali, né? Exato, ele faz uma imagem na cabeça dele daquilo que você está descrevendo. E isso é persuadir, isso é uma ferramenta que a gente não pode negligenciar.
Então, E a- diríamos que capacitação técnica e a confiança na sua atuação, né, na nossa atuação enquanto advogados, andam de mãos dadas. O bom advogado é aquele disposto a evoluir como pessoa. Nós, Nossa, Sim. isso. porque se você olhar, eu teve um carrossel que eu vi uma vez que fiz uma brincadeira com La Fontaine, né, que usou os animais para analisar nós As homens. fábulas. Isso, como é que era o bicho? É uma lava de livro, né? Aquele cara que só fica no técnico. Aí ó, bota a foto da lava, é um bicho macilento, branco, ninguém quer. Tu tem a técnica, mas ninguém quer. Afasta, né? Então a gente tem que ser. Acho que foi num episódio do Bacharelagem que eu fiz isso. O bicho palmalásio, que é o generalista que pega tudo, come de tudo, e não vive magrinho, esmirrado. Enfim, a gente tem. No carrossel, eram os insetos na advocacia. Então a gente tem que equilibrar. Adorei. Vou procurar Equilibrar. isso. Tá disponível no Instagram? Tá. Tudo lá disponível. Tudo Quero lá. ver. É verdade. Esse carrossel aí dos insetos. Vai ter que, Inspirado em La Fontaine. vai ter que circular. Vai ter que circular lá. O Bacharelagem tem algo desse tipo também. Eu não me lembro qual episódio. E agora já tá com 1000 e tantas publicações lá. Às vezes até eu tenho dificuldade de achar o que eu quero. Tem que botar uma buscazinha. Tem? Eu acho que não tem. Não Não sei, tem. acho Não que tem. não. Eu já desisti. Gente, mas quanto foi precioso, né? Olha quantos. É muito sutil e tem que estar com os olhos dispostos a enxergar tudo, e os ouvidos também, quem estiver só ouvindo, com todos esses detalhes e quanto eles são preciosos e são transformadores, né? Essa dedicação, esse autoconhecimento, o que a nossa profissão espera de nós e o que precisamos doar de nós para ter resultado na vida prática de outra pessoa. Isso é sensacional. É. E aí sempre me passa sempre pela cabeça que também é uma profissão em que a gente fala com o cliente, a gente dialoga com esse tipo de profissional, mas quantos outros também nos ouvem, né? Então, assim, essa imagem que a gente está projetando não é só para os nossos clientes ou para os nossos colegas, mas juízes que nos ouvem, que precisam também confiar no que a gente diz para eles por escrito ou que diz numa sustentação oral. Então, assim, no fundo, é uma arena com muitos players, né? E que esse diálogo tem que ser para todos os lados. Então, assim, esse posicionamento é um posicionamento 360, né? É de estar pronto para entrar na arena e começar a briga. E é a melhor profissão do mundo, convenhamos, né? Eu acho que nenhuma profissão oferece o que a advocacia oferece. Para aquele que encara a advocacia como um meio de vida, não como um fim em si própria. Porque se você for achar glamour em jornada exaustante, final de semana sem tempo, terceiro casamento, quarto, quinto, não para com ninguém, que ninguém te aguenta, né? Estressado, que às vezes é estressante, não vai parar bem. Então, permite que a gente tenha uma qualidade de vida fantástica. Eu, por exemplo, estou de gravata hoje, mas não é o meu normal, estou aqui por conta. Obrigada. É segunda a quinta. Sexta-feira não tem expediente, nunca teve expediente lá no escritório. Então, é uma profissão que permite que a gente se organize, né? A gente vive de prazo e o resto a gente atende onde for. Hoje nem escritório eu tenho. Eu trabalho de casa. Eu ia perguntar isso. Trabalho de casa e tem um cowork aqui na Praça 15 que eu atendo os clientes que preferem ou que só podem ser. Isso é uma autonomia que Totalmente. o digital trouxe pra gente, né? Sim. Que a gente não tinha isso. É uma das coisas que a advocacia, nesse aspecto, eu acho que avançou. Vamos começar nosso quadro Tete a Tete? Bora! Tete a Tete é um quadro que a gente criou aqui para que os Isso, nossos convidados tragam a resposta de bate-pronto, bem objetiva. E que fale de si, né? Fale da sua. Não necessariamente do seu profissional, você pode trazer Ninguém o me seu contou isso, hein? pessoal são as também. surpresas. Podemos? Surpresas, vai. Escolheria a advocacia novamente? Sem dúvida. Uma realização pessoal que a advocacia te trouxe. A minha relação com a minha família. O que você escolhe, força ou estratégia? Estratégia, sempre. Defina a advocacia em uma palavra. Maravilhosa. O que a advocacia ainda tem a te oferecer?
Não precisa ser uma palavra, né? Não. Realização. Porque eu acho que a advocacia é a única profissão que permite mais do que sucesso, permite realização, que é um equilíbrio, como eu disse, os dois campos da vida, pessoal e profissional. Eu acho que a advocacia, pela sua flexibilidade, pela sua forma, pela sua exigência, é a única que permite que o profissional encontre realização plena, não é profissional, realização. Realização plena realmente é para poucos. É para pessoas e profissionais que têm esse olhar corajoso, sensível e generoso. Eu acho que tem que apertar os Tem botões certos. É só apertar o botão certo. Bonito isso. É. Que admiração, que honra tê-lo Honra é aqui minha. com esse brilhantismo generoso, simples, É. extremamente generoso. E que nos faz crer que é possível, que para todos nós basta, né, o simples, mas o simples bem feito, o simples, né, com sinceridade nas seus propósitos, e que talvez seja possível para todo mundo ser grandes advogados, mesmo com a altura reduzida. Sem dúvida, tá cheio de paradigma maravilhoso aí. Eu acho que a gente deve sempre buscar ser aquele advogado que a gente queria que tivesse do nosso lado numa necessidade. Buscar ser esse profissional tecnicamente, eticamente, no acolhimento. Eu acho que eu quando falo nesse advogado, eu penso no Dr. Ives Gandra Martins. Ele Sensacional. é. Que bom que ele ainda nos honra com tanta coisa, até no Instagram. Eu adoro Todo ouvir, dia. né, as palavras dele. Você sabe que a primeira live que eu fiz foi com ele. Nossa, É? E Isso eu não sim, conhecia é ele. uma Isso é honra. generosidade. É. Eu não conhecia. Eu fui lá de orelhudo e consegui uma live com ele. Depois a gente fez outras 3. Depois ele me convidou para participar do Anatomia do Poder. Hoje é um querido amigo, generosíssimo, maravilhoso, e é o meu ídolo na profissão. realmente é meu um ídolo exemplo. também. Ele Para concluir, precisamos lembrar sempre que a diversidade é uma mola propulsora para o progresso. Como citou nosso entrevistado, as ostras criam pérolas a partir de um desconforto de um grão de areia dentro delas. E aí a gente deixa aqui um espaço também para você falar com a nossa audiência, falar um pouco do seu trabalho, suas redes sociais, para que todo mundo possa te seguir. Bom, é uma honra estar aqui, é uma alegria ter essa possibilidade de trocar ideias sobre esse assunto que eu sou apaixonado, que é a advocacia. Para quem quiser, me siga no Advocacia Explicada, tem conteúdo quase todo dia no Instagram. A gente tem no YouTube também algumas aulas, algumas lives, temos também o Bacharelagem, que é um conteúdo de humor. E para quem interessar, não sei quando vai ao ar o programa, eu estou com um curso aberto, que é um curso definitivo de advocacia prática. Para quem quer melhorar suas habilidades, seus skills, como dizem aí os superdoutores, adoram um termo em inglês. E eu estou sempre à disposição. Foi uma alegria estar aqui e contem comigo. muito obrigado e aproveitamos para convidá-los para nos seguir no YouTube, Spotify, Instagram. O meu perfil Natália Cariello O meu é doutora Lívia Delgado. e o @pelospostopdc. Até o próximo episódio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi um imenso prazer. Prazer é meu. Eu que agradeço pelo convite.